noite para você. Boa noite. 10 integrantes de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Betim, na Grande BH, foram presos pela Polícia Civil. Eles também são suspeitos de uma série de roubos na região, que seria a forma do grupo financiar as atividades do tráfico. Preste atenção nessas imagens de uma loja de roupas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vendedora atende a cliente quando, de repente, chega um suspeito armado e anuncia o assalto. Elas são levadas para dentro do provador da loja. Depois é a vez da proprietária. Em seguida, um segundo suspeito aparece com um cliente já rendido e também ordena que ele entre no provador. Esse assalto ocorreu no dia 18 de maio desse ano e da loja de roupas foram levados 35 mil reais. De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos são integrantes de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas no bairro PTB, em Betim. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Os suspeitos estão envolvidos também em uma série de outros roubos, que seria a forma do grupo financiar as atividades de tráfico de drogas. Na casa de um deles, foram apreendidos celulares, dinheiro, um facão para preparar a droga para venda, além de uma balança e mais de 500 buchas de maconha. Numa outra ação do grupo, em uma empresa de limpeza também em Betim, no bairro Riacho das Areias, um dos suspeitos chega com um currículo que seria supostamente entregue na portaria. Mas chegando ao local, o suspeito rende o segurança e o porteiro. Um segundo suspeito também participa da ação. Um deles sai com colete à prova de balas do segurança e o segundo com a arma do funcionário. Observe novamente nas imagens que uma terceira pessoa aparece no vídeo, mas trata-se de um candidato a uma das vagas da empresa. Assustado, ele também é rendido. Ao final da ação dos bandidos, ele entrega o currículo e sai do local com medo. A ação mais recente, ocorrida há uma semana no bairro Jardim Teresópolis, observe que uma picape está estacionada em frente a uma garagem, atrás do carro branco, em frente a um restaurante. O proprietário descarrega mercadorias. Não dá para ver nas imagens, mas os suspeitos chegam, rendem o dono do restaurante e levam o carro dele. De acordo com as investigações, a ousadia do grupo era tanta que, além de agir com violência contra as vítimas durante os assaltos, o grupo também era violento com moradores do bairro Campos Elíseos, aqui em Betim, onde os suspeitos moravam. Um morador, inclusive, chegou a levar um tiro na mão por supostamente ter repassado informações do grupo para a polícia. Aqueles que eles tinham como delatores, eles puniam. Como foi dito, os militares abordaram o indivíduo da comunidade e eles intuíram, pensaram que ele estava passando informações e a punição foi um tiro na mão, então se fixou a mão dessa vítima. Segundo as investigações, todos os suspeitos já têm passagem pela polícia por tráfico, tentativa de homicídio e homicídio. Eu creio que nós acabamos com essa quadrilha. Agora, nós dependemos também da resposta do judiciário, de mantê-los lá, que o papel da polícia foi feito. E olha, uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios terminou com um policial baleado. Observe as imagens do tiroteio na rua. Olha só a confusão, a correria, uma tremenda correria e logo em seguida... Matou o policial. Ó, o pessoal falando, ele matou o policial. A gente vai trazer esses detalhes para vocês, isso aconteceu hoje, hein? Aconteceu hoje. Daqui a pouquinho a gente traz as informações completas para você. E hoje voltaram a funcionar os radares de velocidade que estavam desligados há 2 anos nas estradas estaduais. É raro encontrar um radar funcionando nas rodovias estaduais de Minas Gerais. São apenas 11 para monitorar mais de 23 mil quilômetros de estradas. Eles foram religados após 2 anos. E os motoristas serão multados em até R$ 575 a partir de amanhã. O brasileiro tem que ser multado. Ele só respeita alguma coisa se mexer no bolso dele. Desce muito em alta velocidade, aí os radares seria útil. Evita acidente. Evita acidente. Os radares que voltaram a funcionar representam apenas 5% do total. 223 equipamentos continuam assim, desligados em Minas Gerais, estado que possui a maior malha rodoviária do país. O excesso de velocidade está entre as principais causas de acidente. Quanto maior a velocidade, mais mortal é o acidente. Ver o radar significa que ele vai diminuir a velocidade naquele momento, né? Por isso que é importante que tenham mais radares nas rodovias para as pessoas não cometerem aquele uso comum que tem hoje. Ver o radar freia, depois acelera.
O processo licitatório se arrasta desde 2014. O novo contrato só foi assinado em setembro, após adequação no edital exigidas pelo Tribunal de Contas. A empresa vencedora tem até dezembro para colocar todos os equipamentos em funcionamento. A lei da licitação, ela dá direito às empresas recorrerem. E recorreram 2 vezes, 2 licitações. Não sou contra a burocracia. Eu acho que a burocracia, ela dá normas para o serviço público andar da maneira que tem que andar. No ano passado, foram registrados mais de 36 mil acidentes nas rodovias do estado. Colocando radar, o pessoal paga multa de R$1.000, opa, tira o pé. Moradores do bairro Olhos d'Água bloquearam o trânsito no anel rodoviário hoje de manhã. Luciana Viana tem as informações direto da nossa central de apurações. Luciana, boa noite para você. Qual foi o motivo desse protesto? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. A motivação, segundo os moradores, seria a ação de um policial militar na manhã do último domingo. O policial militar atirou na perna de um morador de 19 anos. Esse morador estaria surfando em cima de um ônibus lá na região. Bom, e o policial deu a ordem, para que esse jovem descesse do ônibus e esse jovem teria agredido o militar. O jovem foi socorrido, levado para o hospital de pronto-socorro João 23, onde permanece internado. O policial militar foi detido, teve a arma apreendida até que as apurações sejam concluídas. A gente está vendo aí, os moradores usaram pneus, atiraram fogo em pneus para bloquear o trânsito no anel rodoviário. Na manhã de hoje, no sentido Vitória, o congestionamento passou dos 4 quilômetros. Obrigado pelas informações, Luciana. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção contra a Obesidade. E a situação é grave, viu, gente? Esse é o maior problema de saúde pública no mundo inteiro. As previsões da Organização Mundial de Saúde não são nada boas. Em 2025, mais de 2 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso. E a única saída é se cuidar. Diogo chegou a pesar 115 quilos. Roupa toda hora tinha que trocar porque não ficava servindo muito bem. Não achar aquela roupa que se você achava era muito legal na hora que você vestia, não se encaixava bem. A mudança no estilo de vida do estudante veio depois de uma viagem. Vendo as fotos ali, eu totalmente imenso, pesando 115 quilos. Além da estética, ele estava preocupado com a saúde. Eu tenho históricos na família de pressão alta, diabetes, e eu não queria isso para mim também. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, os números vêm crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos mostram que mais de 50% da população está acima do peso. Entre as crianças, os números chamam a atenção. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 38,8% dos pequenos entre 5 e 9 anos estão acima do peso. 22,8% entre 10 e 19 anos estão obesos. E no Dia Nacional de Combate à Obesidade, esse especialista faz um alerta. As pessoas têm muita preocupação de pensar a obesidade, o combate dela num curto período de tempo. Quero emagrecer em uma semana, um mês, 4 meses. E não é isso. O combate e a prevenção do excesso de peso, ele é no dia a dia, no cotidiano. Então, movimentar-se mais, ter uma vida mais ativa, alimentar-se adequadamente, esse é o dia a dia e deve-se começar desde a infância. É considerada obesa a pessoa com índice de massa corporal acima de 30. O excesso de peso varia entre 25 e 30. As soluções envolvem mais atividade física, alimentação equilibrada, sono adequado e vida com menos estresse. A comida, ela não tem só a função de nutrir, a comida é muito atrelada ao afetivo. Então, ela acaba assumindo outras funções na vida da pessoa, como ser uma válvula de escape, Comer é prazeroso, então a gente relaxa. Depois da reeducação alimentar e da prática de atividades físicas com frequência, Diogo perdeu quase 30 quilos. Valeu a pena, não foi fácil, mas eu me sinto muito mais feliz, muito mais bem comigo mesmo, eu me senti uma pessoa vitoriosa mesmo, então isso para mim a autoestima melhorou muito.
Para os especialistas, a prevenção ainda é o melhor remédio. Buscar ajuda, isso que é importante também. Existem várias técnicas que ajudam o paciente a emagrecer, a perder peso de maneira saudável, né? Mas tem que ser com ajuda, na minha opinião, porque muitas vezes o paciente vê o que a vizinha falou, uma fórmula, um remédio que apareceu ali na televisão e vai nisso. E acaba não tendo uma mudança na vida da pessoa e muitas vezes com prejuízo à saúde com essas fórmulas mágicas. É isso aí. Você sabia que mesmo depois de ser demitido, o trabalhador pode manter o plano de saúde? Não? Então fique aí porque a gente fala desse assunto daqui a pouquinho. E você vai ver ainda, um policial foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios. Olha as imagens aí dele sendo socorrido pelas testemunhas. A gente traz as imagens completas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. O sargento da Polícia Militar foi baleado hoje durante um assalto a uma agência dos Correios. Nas imagens dá para ver e ouvir direitinho toda a confusão. 5 criminosos chegaram armados e renderam os funcionários e vigia do local. Durante o assalto, um dos bandidos que estava do lado de fora atirou no sargento que atendia a ocorrência. O militar foi atingido na cabeça. Outras 2 balas acertaram o colete dele. Ele foi levado para um hospital pelas testemunhas, como você está vendo aí nas imagens. Olha. Segundo a PM, a turma aí usou uma caminhonete roubada para cometer esse assalto. Olha lá. Gente, as pessoas ajudando o policial militar ali na hora, um sargento da PM que estava trabalhando, foi baleado na cabeça. A quantia levada pelos bandidos ainda não foi divulgada. O crime aconteceu no centro da cidade de Dom Cavate, no leste de Minas. Gente, foi um pânico no centro da cidade, né? Um pânico completo aí. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde dele é considerado estável, porque o tiro, Gisele, foi de raspão. Que sorte. Você imagina, né? As pessoas ficaram preocupadíssimas. Imagina, olha ali, gente, um policial estava trabalhando, um sargento. Os criminosos roubaram uma caminhonete para assaltar a agência dos Correios. E em seguida, por sorte, tinha muita gente ali. Gente, imagina, estava trabalhando, eu fico assustado. Imagina que 2 tiros acertaram o colete dele. Né? Se ele não tivesse de colete, certamente teriam morrido. A polícia conseguiu identificar os criminosos, mas ainda não conseguiu prender ninguém. Isso aí. Moradores de um prédio na região do Barreiro estão desesperados. O motivo? Um caminhão de problemas na estrutura do edifício, construído há apenas 2 anos. O sonho da casa própria se tornou um pesadelo para esses moradores. Há 2 anos, a maioria comprou o imóvel na planta, mas o prazer de mudar para um apartamento novinho durou pouco. O dono da construtora prometeu várias coisas para a gente quando nós compramos o apartamento já na planta, em 2012, falando que ia ser uma coisa, nós chegamos para mudar e vimos outras coisas diferentes. Agora nós temos uma estrutura de esgoto péssima, um estacionamento muito ruim, quando chove alaga tudo, indo do pátio todo. Rede de esgoto toda entupida, as instalações do apartamento, trincas nos tetos, no chão, as portas não fecham. Todos os apartamentos têm problemas. Neste, as trincas estão por toda parte. O teto, né, que as trincas no teto, no meu gesso, e também no meu piso, né? No banheiro até tem uma trincazinha fora da cerâmica, pode ser também o rejunte, né? Neste outro, o teto do banheiro despencou. Quem mora no primeiro andar convive com cheiro de esgoto porque, de acordo com os moradores, a rede foi mal feita. A construtora chegou a mandar um pedreiro para arrumar e o serviço não foi terminado. Na casa de Evandro, as portas dos quartos não fecham. Ele falou que ia mandar um rapaz para poder, um marceneiro, para poder arrumar ela, só que aí a partir do momento que ele me entregou a chave, ele já não atendia mais o celular, nem o zap, nada. A gente ligava para ele não atendia. Nas áreas comuns, mais problemas. Nas escadas, muitas pedras de ardósia já se soltaram. O estacionamento fica alagado quando chove. As barras de proteção estão cheias de remendos feitos pelos próprios moradores. Enquanto eles aguardam uma solução, fomos conversar com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais. Pela lei,
a responsabilidade é da construtora. Está na lei, o artigo 6845 é claro, o prazo de garantia para defeitos que podem colocar em risco a segurança, a edificação, é de 5 anos, esse prazo é irredutível. Então, qualquer construtora é obrigada a garantir esse prazo mínimo para os imóveis que ela vier a vender no mercado. Ele orienta que o condomínio procure a ajuda de um advogado para conseguir na justiça os direitos. A construtora tem um jurídico competente para protelar a solução. Então, o condomínio e os compradores têm que agir com técnica jurídica para garantir a reparação adequada do prédio, dos apartamentos, evitando, inclusive, a possível prescrição por inércia. Cientes de seus direitos, os moradores prometem tomar providências, já que ninguém aguenta mais essa situação. A gente compra uma coisa pensando que vai ser um benefício para a gente, para a família, e assim, não tem um descaso totalmente. E ele atrasou para entregar para a gente o apartamento, era para entregar numa data, prolongou mais 6 meses para frente. Nós moradores estamos aqui reunidos para isso, para resolver esses problemas da gente. A construtora informou que os problemas na rede de esgoto aconteceram por causa de reparos mal feitos realizados por uma empresa terceirizada. Afirmou ainda que não existem problemas estruturais, apenas pequenas trincas, e se comprometeu a resolver os problemas em 30 dias. Vamos ver se resolve mesmo, né? Agora o futebol. Na briga pelo título, o Atlético precisa melhorar os números no retorno do Brasileiro. O time está confiante. O Atlético continua na briga, no topo da tabela. Quer o tão sonhado título do Brasileirão. A nossa equipe ainda acredita no título. Acho que a gente não pode desistir dele. Enquanto houver possibilidades, a gente vai trabalhando. Ainda há muitos jogos. Na última rodada, o time se afastou ainda mais do líder Palmeiras. Agora são 7 pontos de diferença. E um tropeço do Verdão e do segundo colocado, Flamengo, não cairiam nada mal para o Galo. Não é mesmo, Carlos César? Se todos ganharem, não tem como a gente passar. Então a gente tem que procurar fazer o nosso dever de casa e torcer para uma derrota de quem está em cima, né? É normal da competição, e quem tá em busca do título é dessa maneira. Após 10 partidas disputadas no retorno do Brasileirão, o Atlético contabiliza 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, 60% de aproveitamento, mas que garantem ao Galo apenas a 6ª melhor campanha do segundo turno no Brasileirão. Não é uma campanha ruim, a gente fez um bom trabalho, mas de repente deixamos escapar algumas coisas no primeiro turno, que hoje, de repente, aqueles pontos que nos faltam hoje, de repente, estaria sobrando para a gente. Desfalques e lesões são outros problemas alvinegros. Jogadores servindo seleção e o conhecido DM, Departamento Médico. O atacante Luan, por exemplo, está fora do time desde agosto e só agora está voltando a treinar com a equipe. Mas apenas como teste. O DM ainda não liberou o jogador. A gente fica feliz de ver o Luan correndo, fazendo o que ele mais gosta, maluquinho do jeito que todo mundo está acostumado que ele volte em alto nível como ele sempre atuou. É um dos exemplos aqui de superação, como há muitos aqui, ele também é um deles. A gente torce muito pelo retorno dele. Mas apesar das dificuldades, o Atlético não desiste e pretende tirar vantagem nos confrontos diretos. A equipe alvinegra ainda enfrenta o Palmeiras e o Flamengo em casa no retorno da competição. A gente vê possibilidades ainda de tropeço do Palmeiras, de tropeço do Flamengo, além dos jogos contra a gente, que a gente acredita que vai fazer bons jogos contra eles. Então ainda há o otimismo, ainda há a confiança da nossa equipe. Acreditamos que é possível ser campeão e enquanto houver esse acreditar da nossa parte, a gente tem que lutar para que isso aconteça. Ainda falando do retorno, os jogadores do Cruzeiro estão empolgados com um bom desempenho nesta fase. Segundo turno de Brasileirão, muita coisa muda na parte de cima e de baixo da tabela. Isso aconteceu com Cruzeiro e Atlético, por exemplo. No caso celeste, a mudança foi maior e melhor, de 33% para quase 57%. Esta é a evolução do Cruzeiro do primeiro para o segundo turno, explicada por alguns fatores. Desde que eu cheguei aqui, houve muita qualidade na equipe. Também a chegada da nova comissão também trouxe uma segurança e uma confiança a mais pra gente. A gente se fechou ainda mais aí para tirar o Cruzeiro dessa situação. A chegada de Mano Menezes contou sim muito para isso. O time ainda briga para não ser rebaixado, mas agora a cabeça já começa a ficar mais tranquila para fazer as contas. A conta aí acho que é 45 pontos, aí acho que mais 3 vitórias a gente sai dali de baixo mesmo, né? Esse perigo ali. A gente tem procurado manter mais jogo a jogo, né? Encarar cada
cada jogo como uma decisão mesmo. E para somar mais 3 pontos, terá que vencer nada mais, nada menos que o líder do campeonato na sequência. Vai ser um jogo difícil, como todos os outros têm sido, mas a gente está muito confiante. O ambiente está muito bom e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente partida lá. Para essa pedreira, novidade, Brian vai na lateral esquerda no lugar de Edmar, suspenso. A oportunidade apareceu, é dar o melhor. Continuar trabalhando firme essa semana para quando chegar no dia do jogo, poder fazer uma melhor e poder ajudar o Cruzeiro a fazer o melhor e sair de lá com um bom resultado. A prefeitura vai recolher as capivaras da Lagoa da Pampulha. É isso aí. Se você deixou o trabalho, pode continuar com o plano de saúde que era oferecido pela empresa. Você vai saber como agir já depois do intervalo. Mesmo depois de ser demitido, você pode continuar com o mesmo plano de saúde. Detalhe, pagando as mesmas taxas. A primeira preocupação de Daniel, quando foi desligado da empresa que trabalhava, foi perder o benefício do plano de saúde, principalmente por causa da filha Giovana. Porque devido a gente ter a menina pequena, né, e em defesa, aí eu optei estar pagando a parte para ela. A esposa dele então começou a pesquisar preços. Criança, a gente pensa mais na saúde deles e acaba deixando a da gente a desejar. Eu fiquei preocupada e por isso eu entrei em contato com algumas empresas de plano de saúde, fiz algumas cotações para saber o plano, como é que funcionava para me atender a minha necessidade naquele momento. O que muita gente não sabe é que ao ser demitido, o funcionário pode pedir para continuar com o benefício do plano de saúde, desde que ele pague o valor integral atualmente pago pela empresa. Por exemplo, se a mensalidade custava R$ 800, sendo que o trabalhador pagava 300 e a empresa 500, agora ele terá que pagar o valor total, ou seja, R$ 800. Por isso é importante se informar na empresa qual o preço da mensalidade antes de decidir se continuar ou não no plano. É importante que ele tenha as informações de quanto custará para ele esse plano de saúde se ele continuar, para que ele possa comparar com os preços de mercado, que muitas vezes a contratação de um novo plano fica mais barato. Então ele tem exatamente esse prazo, que é de 30 dias, para ele pensar, para ele comparar, para decidir com segurança e pensando também no seu bolso se vale a pena continuar com o plano de saúde oferecido pela empresa. O benefício só vale para o trabalhador demitido sem justa causa ou aposentado. O direito vale também para o grupo familiar que estava escrito quando a vigência do contrato de trabalho. Lembrando que o trabalhador deve arcar com o custo total das mensalidades. O tempo de permanência no plano pode variar de no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos. Se o trabalhador demitido for admitido em um novo emprego, ele perde o direito de se manter vinculado ao plano de saúde da antiga empresa. A legislação determina que a empresa comunique para o seu funcionário esse direito. Agora, por garantia, é importante que tão logo o consumidor assine a sua rescisão de trabalho ou ato da sua aposentadoria, que ele procure se informar, que ele formalize, inclusive por escrito, que ele tem o desejo de continuar com esse plano de saúde e também que ele obtenha por escrito da empresa o valor que será da sua contribuição, porque dessa forma ele vai conseguir assegurar aquele direito que a legislação prevê. Daniel, que não tinha conhecimento da Lei Federal 9.656, agora vai ficar mais atento. Agora eu já estou ficando mais informado, né? Agora já sabe os processos e é até melhor para estar correndo atrás. Escolas mineiras estão entre as melhores do país. Inácia Soares. Nos últimos dias, os educadores estão focados nos resultados do Enem, que apontou a dificuldade das escolas públicas de oferecer um ensino de qualidade. É muito importante que a discussão continue, porque a educação é o que vai definir o futuro de um profissional. Educação, claro, não são apenas diplomas, mas oportunidades de aprendizado. E elas costumam ser mais abundantes nas famílias que têm dinheiro para pagar as escolas particulares. Quando saiu essa notícia do ranking do Enem, eu me lembrei de uma escola do ensino médio particular que investe na formação gerencial dos alunos. Certo dia, convidei estudantes dessa escola para um debate com empresários bem-sucedidos
atendidos e a conversa foi incrível. Os projetos especiais desenvolvidos ao longo do ano colocam esses estudantes em um nível alto de entendimento sobre os desafios de um negócio. Além disso, a metodologia adotada estimula os estudantes a exercitar a tomada de decisões. Ou seja, enquanto estudam matemática, física, português e todas as outras matérias do currículo padrão, eles também fazem um ensaio do sucesso profissional. Já os alunos que não contam com nada disso têm que se esforçar muito mais para ter uma carreira de futuro. As capivaras da Lagoa da Pampulha devem ser retiradas da região. Luciana Viana, quando é que isso vai acontecer, hein, Lu? Bom, André, até sexta-feira, segundo a Justiça Federal, que quer garantir aí a proteção de moradores da região e também de turistas que visitam o conjunto arquitetônico diariamente, né? Hoje, Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas a Prefeitura não confirma esse prazo, não. Mas há um impasse também nessa história aí, porque o Conselho Municipal de Saúde é contra a retirada das capivaras. Depois de análises e também aí verificar experiências feitas Brasil afora, retirar as capivaras, segundo o Conselho Municipal de Saúde, seria como retirar uma barreira, porque então os carrapatos se espalhariam entre outros animais e até também entre as pessoas. O negócio é a gente aguardar, né? Nos resta aguardar até sexta-feira para saber o que acontece, né? Nesse impasse aí que já dura 2 anos. Pois é, Luciana, estão aí os bichinhos tão bonitinhos, né? Mas não tem jeito, né? Muita gente já falou que esses animais, sim, são os vetores e por causa deles esses carrapatos estão matando a gente, né? Obrigado pelas informações. A nossa edição de hoje termina aqui. Uma excelente noite a todos. É isso aí, a gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau.